Muito bem, graças a Deus por nós estarmos aqui. Hoje eu quero conversar com você sobre a palavra do Senhor, né? Hoje uma palavra especial para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa. E eu tenho certeza que Deus vai nos encher com sua glória, com seu poder, não é? É bom demais, porque é através da palavra de Deus que nós alcançamos uma vida, né, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Algo interessante que nós devemos entender é que se nós queremos desfrutar das bênçãos de Deus, não só das bênçãos aqui na terra, mas como também da vida eterna, é necessário nós entendermos então qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É necessário nós entendermos o que nós devemos fazer para o Senhor. E claro, é necessário nós assumirmos agora um novo estilo de vida, mas um estilo de vida que a palavra do Senhor nos orienta que nós devemos assumir, não é? Para tudo há um manual, para tudo há um manual de instruções de como você deve fazer. Como quando eu compro um aparelho, quando eu compro alguma coisa, sempre vem um manual de instruções. Quando é algo que precisa ser montado, sempre vem um manual de como montar aquele aparelho, de como montar aquilo que eu comprei. Então, nós sempre devemos seguir. E é interessante que nós devemos seguir à risca esse manual para nós podermos conseguir usar com tranquilidade. Eu compro, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma área que eu conheço. Deixa eu ver. Eu compro um instrumento musical, por exemplo. Eu compro lá eu sou baterista, né? Então eu compro lá uma bateria de última geração, uma bateria lá top de linha, um negócio bem legal. E aí, eu nunca vi como é que monta aquela bateria. Eu sei tocar, né? Eu toco, eu sei, eu estudei, sei tocar ali o instrumento. No entanto, é a primeira vez que eu tenho uma bateria daquele estilo. Uma bateria, digamos aí, com uma estante de 20 pratos, com com dois bombos, vamos colocar assim, dois bombos lá, e duas caixas, olha só a bateria doida que eu estou montando. Você que entende, né? Duas caixas, dois bombos, uma caixa lá de cada uma mais uma com a profundidade maior do que a outra, uma mais rasa, uma mais profunda, uma mais funda, vamos dizer assim, para você entender, porque se eu for falar de polegadas vai ficar mais difícil, mas para quem entende, eu compro lá. Para quem não entende, eu compro dois tipos de caixa, uma com mais profunda, né, mais alta, por exemplo, uma caixa uma altura assim, uma altura da minha mão para até a outra. Quem está ouvindo pela rádio não vai ver, mas quem está vendo o vídeo pode até ver. Uma caixa desse jeito assim, a outra mais rasinha assim. Então, digamos que uma caixa de 14 centímetros de altura e outra, digamos, de 8 centímetros de altura. E aí eu vou montando lá minha bateria. Eu compro um jogo lá de tons, um de 8 polegadas, 8 de 10, de 12, outro de 14, 3 tons e 2 surdos e aquele negócio todo. E ela vem toda desmontada. Quem compra a bateria sabe que ela vem toda desmontada, sem pele, sem nada. Aí, para eu não fazer besteira, o que eu faço? Eu pego o manual de instrução de montagem da bateria. E aí eu vou montando ela, vou colocando a pele em cada tom, em cada parte da bateria e vou montando. Ou então o celular, eu compro um celular novo um dia desses,
A gente comprou um celular para minha mãe e a gente nunca tinha pego esse tipo de celular, né? E quando nós fomos abrir ali o celular para poder encaixar o chip, né, que é um celular que você tinha que abrir ali a traseira dele, a capinha atrás, e para colocar o chip. Só que a gente não conseguia encontrar maneira de remover a capinha traseira daquele celular. E aí o que a gente fez? Procuramos no manual de instruções. Só que nós não conseguimos achar no manual de instruções. Nós achamos lá mais ou menos como faz, só que o manual ele não era tão esclarecedor. E aí o que a gente fez? Além de procurar no manual, a gente também procurou no YouTube. A gente pesquisou um vídeo de uma pessoa que tinha o mesmo celular e essa pessoa estava ensinando ali a como remover a capinha traseira do celular. E aí a gente conseguiu, né, remover a capinha e inserir o chip. O que eu quero dizer com isso? Que a gente sempre vai ter na palavra de Deus instruções de como vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Eu tô com um probleminha aqui em Brasília o negócio tá bem seco, e aí reflete no nariz, reflete no olho, então aí tá incomodando um pouquinho às vezes. Mas vamos lá. Então reflete sempre, a Bíblia sempre vai nos ajudar em relação a uma vida que nós devemos levar na presença de Deus. E hoje eu quero falar sobre um tema interessante com você: o verdadeiro sucesso para Deus. O verdadeiro sucesso para Deus. Como você vive uma vida de sucesso, mas não um sucesso segundo a minha carne, segundo os meus conceitos, mas um sucesso de acordo com a palavra de Deus. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma vida onde as pessoas querem cada vez mais carros, querem cada vez mais casas. A verdade eu acredito que nem tanto casa, sabe por quê? Porque o que a gente mais vê hoje em dia não é pessoas querendo casas, conquistar casas, não. O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas querendo aquilo que elas podem mostrar. Nem sempre casa, né, agrada as pessoas. Por quê? Porque quando a pessoa tem um carro, ela se acha mais bem vista. Por quê? Porque no carro ela pode ir em todo lugar. Aí, para as pessoas, para todos nós, sair de um carro, um carrão importado, e ficar com aquela chave daquele carro importado na mão, andando para lá para cá, é mais status. Então, sucesso, às vezes, para as pessoas é isso: mostrar o que tem, mostrar o carro que tem, mostrar o celular que tem, não é? Isso para as pessoas é demonstrar que é uma pessoa bem-sucedida. Só que por trás desse sucesso aparente, a pessoa mora de aluguel, a pessoa mora em um lugar que não é tão... na verdade, pode até morar em um lugar mais rico, num lugar mais chique, né? Mas mora de aluguel. Não tem uma vida feliz com a família, não vive uma vida feliz no seu casamento, na sua casa, com os filhos, com os parentes. Na verdade, o sucesso, ele é aparente, mas o sucesso não está refletindo na sua vida pessoal, na sua vida ali entre quatro paredes. Ela tem sucesso fora, mas dentro de casa, na sua alma, ela não se sente bem. Ela não se sente bem sucedida e, na verdade, não é. Porque não vive
não vive em busca de um verdadeiro sucesso. Ela vive em busca de um sucesso da carne e não do Espírito Santo. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 3, versículo 7 em diante. Vamos ver aqui, o que a palavra de Deus nos fala. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder pôr a minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de que possa ter Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela confiança em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele depende da fé, contando somente com Cristo. Agora eu renunciei também todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter experiência no imenso poder que o trouxe de volta à vida e conhecer o significado de morrer com Ele, a fim de que, por mais que isso exija 11, a fim de que, por mais que isso exija, eu seja um dos que vivem na revigorante. Olha só que lindo, gente. Que linda essa palavra. Eu seja um dos que vivem na revigorante novidade de vida daqueles que estão vivos entre os mortos. Uma pausa aqui, eu vou ler até o 14, mas uma pausa para você entender que eu viva, que eu faça parte daqueles que são vivos dentre os mortos. Para você entender, quando nós pecamos, quando a humanidade, o homem pecou lá no Jardim do Éden, o relacionamento que o homem, que a mulher tinha com Deus foi cortado. E com esse relacionamento cortado, agora o homem e a mulher passam a experimentar uma morte, mas não uma morte física, mas uma morte espiritual. O que o próprio Paulo diz em Romanos? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, dando essa pausa para nós irmos até Romanos capítulo 6, versículo 23. O que ele diz? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, ele faz referência aqui de ser parte dos que estão vivos dentre os mortos, porque agora, como ele aceitou Jesus Cristo e tem o próprio Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, ele foi ressuscitado. O pecado nos trouxe a morte espiritual e Jesus nos trouxe a vida e a vida eterna. E nós agora, tendo Jesus Cristo como nosso Salvador, nós passamos a experimentar um relacionamento com Deus por meio da graça. Então, você vê pessoas que estavam mortas espiritualmente sendo ressuscitadas espiritualmente por meio do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que Paulo fala aqui que ele faz parte dos que estão vivos entre
os mortos. Maravilha, né? O 12. Não pretendo dizer que eu seja... Olha só. Não pretendo dizer que eu seja perfeito. Até agora, ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou e quer que eu seja. Não, caros irmãos, não sou tudo quanto eu deveria ser. Não sou ainda tudo quanto eu deveria ser. Porém, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está na frente. Esforço-me para chegar no fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em virtude do que Jesus Cristo fez por nós. Que maravilha! Então esses são os versículos que nos dá a base de falarmos sobre o verdadeiro sucesso para Deus. A gente vê então que para o mundo no dia de hoje, e até mesmo para os irmãos na igreja, a gente vê que o sucesso é uma vida repleta de alegria, uma vida cheia de alegria, cheia de nomeações, cheia de conquistas. Cada vez o salário mais alto é o sinal que aquela pessoa é uma pessoa bem-sucedida, né? As pessoas se preocupam com suas vidas profissionais, suas vidas acadêmicas, têm grandes objetivos financeiros e esquece a verdadeira vida que pode levar com Deus. As pessoas esquecem disso. O que vale é o que nós devemos aprender nesse momento. O que vale é ser conhecido e reconhecido como um servo fiel pelo próprio Senhor. E não ter conhecimento na terra. Não ter reconhecimento aqui na terra. Reconhecimento de uma pessoa que tem um carro importado, que tem um emprego que está na alta, né? Um emprego que está bem visto pela sociedade, um emprego que faz você ganhar 20, 30 mil por mês, 50 mil, ser um empresário de renome, um pregador de renome, um pastor de renome, um cantor de renome. Não, o que vale não é isso, né? O verdadeiro sucesso não é isso. O que vale é ser reconhecido como servo fiel pelo Senhor. O que é um verdadeiro sucesso para Deus? E o conhecimento de Deus é a base para todo o sucesso. O conhecimento de Deus é a base para todo o sucesso. Filipenses 3, 7, 9. Vamos voltar para ler esses 3 versículos? Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava, presta atenção, muito valiosas, agora lancei-as fora, a fim de poder pôr a minha confiança e esperança somente em Cristo. 8. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparada o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada,
a fim de que possa ter Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela confiança em Cristo Jesus, o meu Salvador. Porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele depende da fé, contando somente com Cristo. Aí a gente também pula para outro versículo, sabe na onde? A gente pula para outro versículo em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E estas coisas, na verdade, vos serão acrescentadas. E aqui, especialmente nesse capítulo 6 de Mateus, Jesus estava falando sobre o quê? Sobre a preocupação de ter uma vida bem-sucedida, né? No aspecto de sempre se preocupar ou sempre ter na manga o que você vai comer, o que você vai vestir amanhã. Para a sociedade hoje em dia, dada para todos nós, para o homem e sim para a humanidade, uma pessoa que sempre tem o que gastar no dia de amanhã, a pessoa que sempre tem o que comer no dia de amanhã e o que se vestir no dia de amanhã, é uma pessoa bem-sucedida. Aquela pessoa que se preocupa somente com o dia de hoje, aquela pessoa que se preocupa somente com o que comer no dia de hoje, com o que se vestir no dia de hoje, não é uma pessoa bem-sucedida. É uma pessoa, muitas das vezes, julgada como relaxada, pessoa julgada muitas das vezes como preguiçosa, não trabalha pelo dia de amanhã. A pessoa lenta, a pessoa lerda. Mas Jesus Cristo diz que nós não podemos ficar loucos nos preocupando com o dia de amanhã. É claro, eu não estou dizendo aqui que você não pode se preocupar em trabalhar para colocar comida na sua mesa. Não estou dizendo aqui que você tem que ficar sentado no sofá de forma preguiçosa, sem se preocupar com seus filhos, com a sua família, com aquilo que você precisa, né, prover para a sobrevivência de sua família e a sua própria sobrevivência. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você vai ficar trancado no quarto esperando Deus fazer um milagre e a comida chegar na sua casa de uma forma inexplicável. Não estou dizendo isso. Agora, o que você não pode é deixar a ansiedade tomar de conta de sua vida, como Jesus Cristo aqui disse, porque por mais que você esteja ansioso, por mais que você esteja preocupado, você não pode inserir ou você não pode adicionar alguns centímetros na sua altura. Você não pode se tornar mais rico por causa de sua ansiedade, por causa de sua preocupação com o dia de amanhã. Então, o que você deve ansiar, a sua ansiedade deve estar de uma forma positiva, é claro. Você deve sempre querer cada vez mais a presença de Deus. E eu digo aqui agora de uma ansiedade positiva. Eu anseio pela presença de Deus. Eu anseio em estar cada vez mais aos pés do Salvador. Olha, eu preciso comer? Preciso. Eu preciso me vestir? Preciso. Eu sempre quero ter o melhor? Sim. Mas para mim essas coisas valem mais nada. Porque o que vale mais para mim é a presença de Deus. É o conhecimento de Deus. O que vale mais para mim é conhecer a Deus. Você entende? Eu não estou dizendo que você
deve ignorar as preocupações do dia a dia, né? Você não deve se preocupar com o mantimento de sua casa. Não é isso. O que eu estou dizendo para você aqui, tá bastante seco aqui, gente. O que eu estou dizendo aqui, tô bebendo água aqui toda hora. O que eu estou dizendo, e fica até difícil para falar também, né? Fica um pouquinho bem complicado, a nossa garganta é bem sofrida. Ainda mais a gente que prega todo dia, está sempre falando, trabalhando com a garganta, é mais difícil. Então, o que eu estou dizendo aqui para você é que o seu anseio deve ser sempre em conhecer a Deus. O seu anseio não deve estar nas coisas materiais. Porque quando você anseia pela presença de Deus, essas coisas é acrescentada a você. Quer ver um exemplo muito simples? Me diga uma pessoa que é bem-sucedida por causa de sua ansiedade em ser bem-sucedido. Me mostre. Me mostre alguém que se tornou bem-sucedido por causa da sua grandiosidade e ansiedade. Falei de forma esquisita agora, né? Me mostre uma pessoa que se tornou bem-sucedida, que ficou rica, simplesmente por causa de sua ansiedade, por causa de sua preocupação em se tornar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa rica. Não existe. A pessoa se torna rica, a pessoa se torna bem-sucedida por causa de seu esforço profissional, por causa de seu esforço em estudar, em buscar aquilo que ela anseia. Agora, nunca é bem-sucedida por causa de sua preocupação. Ela nunca é bem-sucedida por causa do valor que ela dá nisso. Porque quando você valoriza mais as coisas do mundo, quando você valoriza mais o material do que a presença de Deus, você pode até conseguir conquistar alguma coisa, mas você perde depois. Sabe por quê? Porque quando você se enche das coisas do mundo, você se esvazia de Deus. E quando você se esvazia de Deus, algo terrível acontece. A tristeza toma de conta do seu coração. A angústia toma de conta do seu coração. E aí, o que você faz? Você busca o preenchimento desse vazio. E aí você vai gastar tudo que você tem. Aí começa aquele problema. Problema com drogas, problemas com bebidas. Porque esses atores de Hollywood, esses famosos atores, um dia eu estava vendo lá a biografia de Mel Gibson, por exemplo. É um homem muito perseguido pelo sofrimento. Eu digo que é um homem sofrido. Um homem que sofre com a bebida, que sofre com vazio. E aí busca preencher nas traições, na bebida, como outros atores também de Hollywood. O Jean-Claude Van Damme. Pensa no homem que sofre com vazio. Eu digo que sofre com muito vazio. Por causa das drogas, né? Procura preencher é um homem que ficou rico. Mel Gibson ficou muito rico. Van Damme ficou muito rico. Mas sofre muito com vazio, porque não tem Deus. E quando não tem Deus, você pode ser bem-sucedido materialmente, mas você não tem uma vida bem-sucedida. Você não tem um coração preenchido que lhe faz ser uma pessoa de sucesso. Pelo contrário, faz você ser uma pessoa de derrotas. Porque você pode ter o dinheiro, mas você é derrotado no casamento, é derrotado em relação com os filhos, é derrotado em tudo.
pode ter uma conta bancária recheada. Mel Gibson perdeu muito, né? Eu acho que foi ele mesmo que perdeu, parece que a metade de sua fortuna com o divórcio. Acho que foi o Mel Gibson, se eu não estiver enganado, foi ele. Então, foi derrotado no casamento. Van Damme foi derrotado em tudo, em sua vida pessoal, né? E esses atores você vê que nem estão mais tão no auge em suas vidas profissionais. Chega uma hora que acaba. Ficam velhos, ficam mais velhos. A força acaba, o vigor acaba. E cadê o sucesso? Então, em primeiro lugar, nós devemos entender que o verdadeiro sucesso está no conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, o vazio é preenchido. E aí, você é bem-sucedido em tudo que você faz. Mateus 22, 29 diz o quê? Vamos ler Mateus 22, 29. 22, deixa eu colocar aqui. 29, é o que diz. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui a gente sabe que tem um contexto, não é? E a gente não pode ignorar esse contexto da discussão de Jesus com essas pessoas aqui. Mas eu não quero me aprofundar no contexto dessa discussão. Até porque nós podemos pegar esse versículo para dizer, não é errado, qualquer teólogo vai concordar comigo, que não é errado você dizer que muitas pessoas erram em muitas coisas porque não conhecem a Deus, porque não conhecem as Escrituras, porque não conhecem o poder de Deus. Aí acabam errando. Quer um exemplo muito simples? Aqui o contexto, você vai ver que Jesus Cristo estava conversando com os saduceus. E eles estavam falando sobre a ressurreição, né? Sobre a esposa vai ser... se o irmão morrer e deixar uma viúva, de quem que é a esposa, para quem que vai ficar a esposa e tal, aquele negócio todo. E aí Jesus Cristo pega e vem e aponta a causa do erro deles, dizendo que eles estavam errando nesse assunto porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu posso também dizer, por exemplo, que muitas pessoas não são bem-sucedidas no casamento porque não conhecem o poder milagroso de restituição do perdão, né? Muitas pessoas optam pelo divórcio porque não conhecem o poder milagroso que o perdão pode causar. O poder milagroso que o perdão tem de restituir o seu casamento. As pessoas muitas das vezes têm seus casamentos destruídos porque não conhecem as Escrituras que diz que para tudo Deus tem solução. Às vezes até escuta. Porque, por exemplo, vamos lá. Vamos explicar melhor isso daqui. Tem pessoas que até mesmo como cristãs evangélicas estão na igreja, mas têm os seus casamentos destruídos, né? Tomando agora o casamento como exemplo. E por quê? Porque por que isso? Se todos os dias a pessoa está lá lendo, Jesus pode curar, Jesus pode lhe salvar, Deus tem poder para restaurar casamentos, ela escuta pregações todos os dias, mas ela não vive isso.
Ela conhece essa palavra que diz que Deus pode ajudá-la. Mas ela não vive isso. Sabe por quê? Porque ela não se permite conhecer o poder de Deus. Então não adianta só você conhecer o que eu estou falando, saber o que eu estou falando. Você tem que se permitir viver o que eu estou falando. Você tem que se permitir viver o poder de Deus. É por isso que Jesus fala: errais porque não conheceis a Escritura e o poder de Deus. Porque eu posso ler e saber o que está escrito, mas se eu não me permito o poder vir sobre mim, eu vou errar do mesmo jeito. Eu não vou ter uma vida de sucesso. Então, o sucesso começa quando você começa a se permitir conhecer a Deus. Não só conhecer por falar, mas viver a experiência de conhecer a Deus. Em segundo lugar, ter sucesso aos olhos de Deus é encarnar o Evangelho como um todo, tanto na sua glória como também nos seus sofrimentos. Sabe por quê? Porque o nosso maior prêmio é a vida eterna em Cristo. É o que a gente leu Filipenses 3:10 ao 12. O nosso maior prêmio está em Jesus Cristo, não está nas coisas aqui na terra. E encarnar o Evangelho como um todo é isso. É saber que o seu maior prêmio não é conquistar carros, casas, conquistar uma boa posição social, conquistar uma boa posição numa empresa, ser alguém de renome, não. O seu maior prêmio é a vida eterna. Terceiro lugar, ter sucesso para Deus é esquecer o seu passado de pecado e prosseguir para a vida que Cristo lhe oferece. Filipenses 3, do 13 ao 14. Esquecer sua vida de pecado, de sofrimento, porque tem pessoas que vivem como o povo de Israel, fugindo de Faraó. Que quando chegam diante a uma dificuldade, diante a um grande problema como o Mar Vermelho, elas se lembram do Egito e querem voltar para o Egito, querem voltar para a vida de sofrimento. E viver no pecado é viver numa vida de sofrimento. Vê esses atores que eu citei a vocês, que eu citei a você agora, ainda há pouco. Eles podem dar prazer à sua carne, mas a vida deles é sofrida. É uma vida de ilusão, de vazio. Então você pode ter saudade da época onde você tinha várias mulheres, vários homens, onde você podia beber, encher a cara, onde você podia fumar, usar drogas. Você pode até ter saudade disso. Mas quer saber de uma coisa? Comparado ao que você tem na presença de Deus, isso não vale nada. Esqueça disso. Esqueça. Eu digo a você, vale muito mais a pena viver sem nenhum prazer da carne, mas viver tendo a certeza que você tem uma vida melhor, com o seu coração preenchido pelo amor de Deus, com o seu coração preenchido pela graça, pela misericórdia do Senhor. Viver onde você não tem vazio, onde você pode deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, mesmo no meio de tantos problemas. Na crise na qual nós vivemos hoje em dia, muitas pessoas não entendem quando a gente fala: eu sou tranquilo, olha, fui demitido, a empresa me demitiu, não tenho mais de onde tirar o dinheiro. Mas quer saber de uma coisa?
vou dormir tranquilo. Sabe por quê? Muitas pessoas vivem assim, com tranquilidade, porque elas sabem que Deus sempre tem uma solução para aqueles que se prostram, que se humilham, que valorizam muito mais a presença do Senhor do que qualquer outra coisa. Deus ama aqueles que valorizam muito mais a Deus, a presença de Deus, do que a sua própria vida. Que é um exemplo mais claro do que esses irmãos que vivem nesses países onde o evangelho é proibido, onde os cristãos são proibidos. O que eles fazem? Eles valorizam muito mais a Deus do que a sua própria vida. Quer algo mais claro do que isso? Porque quando alguém chega até você e fala, olha, nega a sua fé ou morre. E a pessoa fala, eu prefiro morrer. Ela está valorizando mais a quem? A Deus. Ela diz que servir a Deus, servir ao Senhor, ser fiel a Deus, vale muito mais do que a sua própria vida. E é o que Paulo diz isso aqui pra gente nesses versículos. Valorizar a presença de Deus, valorizar ao Senhor, a Jesus Cristo, vale muito mais do que a minha própria vida. Paulo era um homem perseguidor do Evangelho. Ele, no versículo 1 até o 6, ele fala sobre isso. Que ele era um judeu perfeito, que ele era um cumpridor da lei, que ele era perfeito em cumprir a lei, só que agora, quando ele conheceu a graça, quando ele conheceu Jesus Cristo, esse negócio de cumprir a lei, de estar no centro, de ser o certinho, de ser perfeito, esses seus conceitos já não valem mais nada, porque o que vale agora é conhecer a Cristo. O que vale agora não é perseguir os cristãos, é ser perseguido. O que vale agora não é querer conquistar uma boa posição, é ser humilhado pelo amor do Evangelho. O que vale agora não é ser bem-sucedido aos olhos do homem, mas é ser reconhecido por Deus. Eu espero que essa palavra, que essa mensagem tenha tocado seu coração. O que vale para nós não é o reconhecimento do homem, mas é sermos reconhecidos pelo próprio Senhor. Que Deus abençoe sua vida de forma sobrenatural. Quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração com você agora. Pai querido, Pai amado, eu estou na sua presença agora. E eu sei, Jesus, que o Senhor está trabalhando em nosso meio. Eu sei que o Senhor está trabalhando no meu ouvinte, na Rádio Perfeito Louvor. Eu sei que o Senhor está trabalhando na vida dessa pessoa, desse irmão que está assistindo esse vídeo. Eu sei que o Senhor está trabalhando até em mim, ó Pai. Porque no momento de crise, no momento de tanta dificuldade que nós estamos vivendo, nós devemos, até neste momento, valorizar muito mais a sua presença do que a nossa própria vida. E eu quero, meu Pai amado, essa palavra, esse sentimento de valorizar muito mais ao Senhor, invada os corações agora. Eu quero que as pessoas entendam, ó Pai, que o sucesso para o Senhor não é ter uma vida cheia de prazeres da carne, uma vida repleta dos prazeres desse mundo, mas uma vida repleta da presença do Espírito Santo, uma vida repleta dos prazeres do Senhor. E os prazeres do Espírito, ó Pai, é muito diferente dos prazeres da carne, porque os prazeres do Espírito, meu Pai, eles se resumem em fazer o bem ao próximo, em agradar a Ti, em fazer a Tua vontade. E nós queremos experimentar, meu Pai. Nós queremos não só experimentar, porque experimentar é viver um certo momento e depois largar. Não, meu Deus, não queremos experimentar.
mas queremos viver uma vida cheia da sua presença. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.